Olá, sou a professora Juliana Braga, da UFABC, dando continuidade às aulas de gestão de projetos inseridas dentro da disciplina de engenharia de software. Nós entramos no tópico da aula de hoje, que é gestão de escopo. O objetivo da aula é entender o que é a gestão de escopo de projetos, ter uma visão geral dos processos de gerenciamento de escopo e compreender o que é a estrutura analítica do projeto. Hoje só tem uma noção geral da EAP, que é a estrutura analítica de projeto. Na próxima aula a gente vai se aprofundar nela. Lembrando que as áreas de conhecimento do PMBOK são 10. Partes interessadas, ou seja, os stakeholders envolvidos no projeto, escopo, cronograma, aquisições, integração, custos, riscos, comunicações, recursos e qualidade. Na aula de hoje, a gente vai focar no escopo do projeto. Bom, e o que é o escopo de um projeto? O escopo de um projeto é o trabalho ou pacote de trabalho que precisa ser realizado para entregar o sistema com as características e funções específicas. Ou seja, no nosso caso, para entregar um software com os requisitos específicos, tá? Agora, não confundir trabalho com duração. Duração é todo o período de execução do projeto e trabalho do projeto, e o trabalho são as horas necessárias para realizar as atividades do projeto. Para entender melhor, se um projeto começa no dia 2 de fevereiro e termina no dia 30 de julho, os recursos trabalharam todos os dias, ou seja, os desenvolvedores ficaram todos os dias desse período trabalhando no projeto? Em geral, não. Em geral, trabalha uma média de 8 horas por dia. Sendo assim, a duração é de 2/2 a 30/7. E o trabalho é a quantidade de horas despendidas para realizar as atividades do projeto. Na gestão do escopo, a gente está preocupada com o trabalho. A duração, nós vamos nos preocupar somente na área de cronograma, que seria uma outra aula. Bom, como nós vimos na primeira aula de gestão de projetos, o PMBOK, ele divide, né, as áreas de conhecimentos em processos. Tá? Quais são os processos da área de gerenciar o escopo do projeto? Primeiro, é planejar a gestão do escopo, fazer o planejamento de como que essa gestão será feita. Segundo, é coletar os requisitos. Terceiro, definir o escopo do projeto. Criar a estrutura analítica do projeto. Validar o escopo e controlar o escopo, tá? Bom, então, cada um desses itens é um processo da área de gerenciar escopo. Vamos ver de maneira geral o que cada um desses itens, cada um desses processos significa. Como todo processo no PMBOK, tá? O planejar escopo do projeto, que é o primeiro item, ele possui entradas, tá? Ferramentas técnicas e saídas. Isso vale para todo o processo. Vou recordar um pouco. A entrada é tudo que tem de entrada no processo. As ferramentas técnicas é o que nós vamos utilizar em cima da entrada para produzir os artefatos de saída. Muito parecido com a metodologia ITERA. Inclusive, uma das inspirações da metodologia ITERA foi exatamente o PMBOK. Nesse processo de planejar o escopo do projeto, ele vai estabelecer o documento que mostra como que a equipe vai definir o escopo do projeto. Ele tem como entrada o plano de gerenciamento de projetos, o termo de abertura de projeto, mais os fatores ambientais e ativos organizacionais. As ferramentas técnicas, geralmente, são as reuniões com a equipe
com os envolvidos e as opiniões especializadas, tá? De pessoas que já têm experiência na definição do escopo de um software. E como saída, vai ter o plano de gerenciamento de escopo e o plano de gerenciamento de requisitos, porque o escopo do projeto e os requisitos do software, está muito relacionado, tá? Vocês já fizeram no projeto, né, o termo de abertura, tá? E já fizeram também um plano de coleta de requisitos, mas não fizeram um plano de como que vocês vão gerenciar esses requisitos. É diferente, não confundir. Bom, o segundo processo é coletar requisitos. Coletar requisitos é o processo que determina, documenta e gerencia as necessidades ou resoluções de problemas envolvidos no projeto. Esse processo é muito bem definido também na engenharia de software. E vocês já tiveram uma aula sobre isso, onde vocês viram uma série de técnicas de coleta de requisitos, como entrevistas, design participativo, brainstorming, tá? Mas lembrando que cada tipo de software, ele exige uma metodologia de coleta diferente. Cabe ao analista definir e informar o gestor de projetos, nem sempre é a mesma pessoa, como que isso será feito. E o gestor de projeto vai gerenciar esse processo de coletar requisitos. Como entrada desse processo, temos o plano de gerenciamento de escopo, né? Temos o plano de gerenciamento de requisitos, o plano de gerenciamento das partes interessadas e o registro das partes interessadas. Como ferramentas técnicas, no PMBOK, ele dá algumas e ele descreve. Se você for ler o PMBOK, ele vai descrever cada uma dessas. Só que ele descreve de uma forma geral. O que são entrevistas, grupos de discussão, oficinas, protótipos, né? Vocês tiveram uma aula com essas ferramentas técnicas específicas para software. E como saída, tá? É a produção do documento de requisito e a matriz de responsabilidade do requisito. Quem que vai ficar por conta, né, de desenvolver cada requisito. Então, esse aqui é a saída. O próximo processo, tá? É o processo de definir o escopo. Então, a definição do escopo do projeto é o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e dos produtos. Daí eu queria fazer uma pergunta. Qual que é a diferença entre o escopo do projeto e o escopo do produto? Tá? Qual que é a diferença? Então, para refletir. Eu vou responder de uma forma mais indireta. Depois depois eu vou perguntar lá na atividade e aí eu quero ver a resposta de cada um. Bom, como entrada de definir o escopo, nós temos o plano de gerenciamento de escopo, o termo de abertura, o documento de requisitos. Então, o documento de requisitos ele vai ser a entrada para eu definir o escopo do projeto. E os ativos de processos organizacionais. Ferramentas técnicas, opiniões dos especialistas, análise do produto, que seria o nosso software, geração de alternativas, oficinas facilitadoras, tá? Então, não precisa usar todas as ferramentas, essas são sugestões do PMBOK. Como saída, vai ter um documento de declaração do escopo do projeto, onde você vai dizer, olha, neste projeto aqui, eu vou entregar para você, cliente, isso, isso e isso. Tá? Aí vai definir o que você vai entregar para o cliente. Então, pensa o seguinte, você vai entregar com certeza o produto final que é o software. Só que você não pode deixar para entregar para o cliente o software só no final. Você vai ter que fazer entregas parciais. E muitas vezes não é só do software. Você vai entregar para o cliente cronograma, né? Semanal, por exemplo. Você vai entregar para o cliente. Se você estiver fazendo metodologia ágil, aplicando metodologia ágil, você vai vai fazer várias entregas parciais para o cliente, tá? Então, você vai ter que definir logo quais vão ser essas entregas.
Então, é isso que faz parte do escopo do projeto. O escopo do software vai estar no documento de requisitos. Mas, claro que, para você definir o escopo do projeto, você vai ter que entender um pouco de que é os requisitos do seu produto. Bom, próximo processo aqui é criar a EAP. Esse processo é tão importante que a gente vai ter uma aula somente desse processo. O que é a EAP? É a estrutura analítica do projeto. Ela é uma decomposição hierárquica orientada à entrega do trabalho a ser executado pela equipe do projeto, para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas necessárias. A EAP, ela organiza e define o escopo total do projeto. Subdivide o trabalho, né, as horas de trabalho, em partes menores e mais facilmente gerenciáveis, tá? E é possível, a partir da EAP, agendar, estimar custos, monitorar e controlar todo o trabalho. Então, criação de EAP é algo que vocês têm que sair afiados desse curso. Por isso que a gente vai ter uma aula só para isso. Então, como entrada, temos o plano de gerenciamento de escopo, a declaração de escopo, documentos de requisitos. Olha a importância do documento de requisitos em toda a gestão do escopo. Fatores ambientais e ativos. Existe uma técnica que vocês vão aprender, que é a decomposição e opinião especializada. A decomposição é uma técnica para criar a EAP. Como saída, a gente vai ter a linha de base do escopo. A linha de base do escopo é a fotografia do projeto, é o que se espera do projeto, tá? E é a partir daquilo ali que a gestão será feita. A gente vai entender mais sobre linha base do escopo na próxima aula. E vai atualizar todas as documentações do projeto baseado no que foi discutido na criação da estrutura analítica do projeto. Bom, esse aqui é só um exemplo para vocês perceberem o que é uma EAP. Tá? Uma EAP é uma estrutura hierárquica, né? Parece com um organograma, em que você tem aqui o nome do projeto, o produto final. Esse EAP, um exemplo, esse é um projeto de organização de um casamento. No final vai ter que ser realizado o casamento, né? E aí, aqui nessa EAP existe tudo aquilo que vai ser entregue. Está nos níveis inferiores. Então, por exemplo, vai ter que ser entregue em lua de mel, aliança, enxoval, tá? Mas aí na próxima aula a gente vai aprender como gerar essa estrutura. Agora temos o processo de validar o escopo, tá? Validação do escopo é a obtenção formal das partes interessadas do escopo do projeto e das entregas associadas a ele. É super importante essa validação. Você precisa, um gestor de projeto precisa formalizar bem isso, porque esse vai ser o compromisso entre o cliente e a empresa, tá? Então, a validação do escopo do projeto inclui revisão das entregas para garantir que cada uma delas foi terminada de forma satisfatória. E um ponto importante, a verificação do escopo difere do controle de qualidade, tá? Pois trata principalmente da aceitação das entregas, enquanto o controle de qualidade visa o atendimento dos requisitos de qualidade, das qualidades especificadas na entrega. Então, assim, essa área aqui, ela só vai chegar quando você fizer uma entrega, né? O cliente vai olhar e falar assim, isso mesmo, vocês entregaram. Beleza. Agora, depois vai ter que ter uma outra área, que é a área de gestão de qualidade, que vai realizar os testes e verificar se aquela entrega tem qualidade ou não, tá? Como ferramenta de entrada, nós temos plano de gerenciamento de escopo, declaração dos requisitos, matriz de responsabilidade, entregas verificadas e dados de desempenho do trabalho. Ferramentas técnicas, inspeção técnica de tomada de decisão em grupo, tá? São ferramentas técnicas sugeridas, mas claro, não precisa usar, pode usar outras. E como saída, entregas aceitas, solicitação de mudança. Então, depois que você entregou,
pode ser que você tenha que modificar alguma coisa. Então, faz parte, a solicitação de mudança faz parte do processo de validar escopo. Informação sobre o desempenho do trabalho e atualização dos documentos de projeto. Bom, então, finalizando a nossa área de conhecimento de hoje, que é gerenciar o escopo, onde nós vimos, tá? De forma mais superficial, planejar a gestão de escopo, coletar requisitos, definir escopo, criar EAP, validar o escopo e controlar o escopo. Se você quiser se aprofundar melhor, aí você pode pegar o PMBOK e ler mais a respeito, está tudo bem detalhado, mas lembrando que nossa disciplina é engenharia de software. A ideia é fazer essa associação da gestão de projetos com a engenharia de software, tá? Mas para se aprofundar na gestão de projetos, a gente precisaria de um curso inteiro para isso. Como referência, tudo que eu falei aqui, eu peguei do PMBOK, tá? Na sexta edição. Então é isso, pessoal, na aula de hoje. E obrigada pela audiência e até a próxima aula.